E aí, pessoal, bem-vindos a mais um estudo profundo por aqui. Hoje a gente vai fazer um mergulho fascinante nos conceitos teológicos apresentados no livro de Ana Mendes Ferrell sobre a Santa Ceia. A obra propõe uma visão incrível de que a comunhão não é só aquele memorial histórico que a gente está acostumado, mas sim um canal poderosíssimo de cura física, de renovação e de uma intimidade super direta com Jesus. É uma daquelas perspectivas que realmente desafiam o que a gente aprendeu por aí, porque ela foca intensamente na presença viva de Cristo ali, nos elementos do pão e do vinho. E isso logo de cara já joga a gente para uma pergunta que não quer calar. Afinal, a Santa Ceia é só um ritual? Segundo o material que a gente está analisando hoje, o pensamento religioso mais tradicional pode ter feito a gente deixar passar batido uma fonte gigantesca de poder espiritual ao longo dos séculos. A autora defende que, quando a gente trata a comunhão só como um ato religioso formal e de vez em quando, a gente perde literalmente a essência mais profunda do negócio. Bom, então vamos colocar as cartas na mesa. Para desvendar esses mistérios, nosso roteiro vai passar por 5 pontos rapidinhos: a herança espiritual perdida, o mistério do sangue, o poder do corpo, alguns testemunhos de vida e milagres e, para fechar, a restauração da Santa Ceia. Começando, então, pela nossa primeira parada, a herança espiritual perdida e como a igreja enxerga tudo isso. A premissa central do livro é que a galera da igreja primitiva tinha um entendimento vivo que, infelizmente, a história acabou deixando para trás. O texto faz um contraste que é de cair a ficha. De um lado, a gente tem a nossa abordagem de hoje em dia, que muita gente vê como um rito esporádico e só simbólico. Do outro lado, você tem a prática da igreja lá do livro de Atos, sabe? Onde o partir do pão era diário, de casa em casa, vivido como uma refeição sobrenatural que resultava em milagres inegáveis. Era uma vivência muito palpável do poder de Jesus. E aí a obra propõe que a chave para virar o jogo e acessar essa força perdida é mudar radicalmente a nossa perspectiva. Não é para olhar para o pão e para o suco da videira como símbolos estáticos, sem vida. A ideia é encarar como realidades espirituais totalmente ativas. O livro argumenta que Jesus treinou os discípulos para literalmente se apropriarem de tudo o que ele conquistou na cruz. É basicamente trazer o céu para a terra através desse ato super simples de comer e beber. O que já nos leva direto para a segunda parte da nossa análise, o mistério do sangue como a chave mestra. Então, o ponto crucial aqui é a base bíblica disso tudo. Jesus diz lá no Evangelho de João, no capítulo 6, que comer a carne e beber o sangue dele é um requisito espiritual vital. A autora enfatiza bastante isso. No reino espiritual, essa instrução era literalmente uma questão de vida ou morte. Não era só uma metáfora bonita, mas uma necessidade absoluta para manter a presença e a vida eterna de Deus pulsando dentro da gente. E a autora vai além, listando propriedades espirituais muito impactantes do sangue. Ela revela que ele funciona como uma verdadeira chave mestra para os mistérios de Deus. Olha só, ele não apenas purifica do pecado de um jeito contínuo, mas também abre os céus, dando acesso direto ao lugar santíssimo e destrói completamente qualquer oposição espiritual ou obra das trevas. É muito forte. E o texto deixa claro que quando você ingere essa bebida celestial, isso afeta absolutamente todo o seu ser. Não é uma conexão imaginária ou abstrata. Segundo a visão dela, beber do cálice impregna a nossa realidade física com os propósitos perfeitos de Deus. É como se costurasse organicamente o mundo invisível lá de cima com a vida visível de quem está participando aqui embaixo. Avançando agora para o nosso terceiro ponto, o poder do corpo, focando em unidade e cura. A base para o partir do pão está muito bem ancorada nessa passagem famosa da carta aos Coríntios. Ela serve para a gente lembrar do sacrifício gigantesco e doloroso que esse elemento carrega. O livro convida a gente a discernir ali, no ato de comer, exatamente o que o corpo físico de Jesus suportou e absorveu na cruz pela humanidade. E assim como rola com o sangue, a autora associa uns impactos práticos surreais ao ato de participar do corpo. A lista inclui a unificação profunda da própria igreja, a cura inegável de doenças físicas e uma força sobrenatural para você conseguir crucificar a própria carne e os desejos que tentam dominar a gente no dia a dia. Isso ilustra brilhantemente o coração da mensagem da autora. Partilhar do pão vai muito, mas muito além de só lembrar de algo que aconteceu no passado. Ela defende com unhas e dentes que, ao comer desse pão, a pessoa é enxertada no reino espiritual de forma literal. A gente se une com a virtude, com a autoridade e com a vida imortal de Cristo aqui na Terra. Tem um princípio no livro que eu acho fascinante. É quase um paradoxo. Pensa comigo. No mundo físico, quando a gente parte o pão, a gente está dividindo, separando os pedaços, certo?
Mas no mundo espiritual, o ato de partir o corpo de Cristo faz o exato oposto. Ele atrai as partes separadas e junta ao corpo espiritual dos cristãos com uma força divina que nenhuma dinâmica de grupo ou técnica humana conseguiria fazer igual. E agora a gente muda um pouquinho a lente e entra na seção 4, que vai falar de testemunhos de vida e milagres. Tem um relato no livro que é de cair o queixo. É sobre uma missão de intercessão lá no meio do território do Iraque. A autora conta que ela estava num calor absurdo de 53 graus e mesmo assim conseguiu aguentar caminhadas longas, sem dormir por 15 dias seguidos, dia e noite. E o detalhe é o seguinte, segundo ela, toda a energia física para suportar essa loucura veio 100% dos elementos da Santa Ceia. O livro faz uma ligação direta dessa resistência física com aquela história do povo de Deus no deserto, lembra? Antes de chegarem na Terra Prometida, quando eles comiam o maná que caía do céu. O argumento é que a ceia é uma nutrição real para o espírito, mas que não fica só na alma. Ela transborda e vira energia vital para o nosso próprio corpo físico. O segundo testemunho é sobre uma decisão bem radical que a autora tomou na própria casa. Ela abandonou todo tipo de medicamento e tratamento convencional. Em vez de farmácia, a família inteira passou a confiar só no sacrifício das chagas da cruz. E como eles acessavam isso? Através da comunhão diária, buscando a cura corporal completa. Ela deixa muito clara a convicção teológica dela sobre isso. Para ela, quando o espírito humano fica absorvendo o corpo de Jesus constantemente através da fé e da comunhão, a vida do Todo-Poderoso simplesmente invade o mundo material. E aí as enfermidades são vencidas e os órgãos do corpo voltam para o projeto original perfeito. E assim chegamos à nossa quinta e última parte, restaurando a ceia e como praticar isso hoje. Vamos ver como aplicar isso na prática, passo a passo, segundo a obra. Para quem quer viver essa realidade, o livro propõe o seguinte: primeiro, participar da ceia todo dia num ambiente íntimo de casa mesmo. Segundo, dar aquela examinada profunda na própria consciência antes de participar. E terceiro, e mais importante, comer e beber com uma baita reverência espiritual, valorizando cada detalhe do sacrifício de Cristo. A grande mensagem é: fuja do ritual engessado. Esse momento precioso não pode virar só uma cerimônia cheia de protocolos e sem vida. É, na sua essência, alimentar o espírito. É uma união íntima e cheia de alegria que acontece ali, no conforto do seu lar. E aí a gente encerra a nossa análise com essa provocação que fica martelando na cabeça. Imagina só se a gente parasse de tratar a Santa Ceia como uma mera lembrança distante e começasse a vivê-la como uma realidade divina, diária, capaz de nos nutrir de forma sobrenatural. Como é que uma virada de chave dessas não iria revolucionar a forma como a gente vive a fé hoje em dia? Fica aí o convite para a gente refletir sobre esse mistério incrível que é a mesa do Senhor. Até a próxima!